Boa noite a todos. Boa noite. Dá para ouvir bem aí, sem eu necessitar de microfone? Obrigada. É que o professor já está habituado, né, a falar alto, então às vezes não precisamos de microfone. O nosso bate-papo de hoje é sobre o poder e a força do pensamento. Nós vamos levar esses ensinamentos para casa do quanto é necessário nós policiarmos o que estamos pensando. Então imagina se os nossos pensamentos fossem visíveis, todos tivessem acesso, ouvissem o que estamos pensando. O que mostraríamos para as pessoas se isso fosse possível? Então eu fiz um roteiro aqui para a gente trabalhar da visão espírita sobre o pensamento. Na visão espírita, o pensamento não é apenas uma atividade psicológica interna. Ele é uma emissão da alma, uma força viva que se exterioriza, movimenta fluidos, estabelece sintonia com outras consciências e influencia o próprio estado espiritual do indivíduo. Em A Gênese, Allan Kardec ensina que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais por meio do pensamento e da vontade, imprimindo direção, forma, combinação e propriedades a esses fluidos. Isso fundamenta a ideia de que pensar é também agir no campo espiritual. Então, olha o quanto que é importante nós estarmos atentos ao que nós estamos pensando. Quem aqui já não pensou num parente distante, numa pessoa querida que não vê há muito tempo? E de repente, hoje, com a modernidade, você recebe uma mensagem no WhatsApp, você recebe um áudio da pessoa, ou a pessoa te liga. E é normal a gente dizer, nossa, que coincidência! Eu estava pensando em você essa semana, eu estive pensando em você hoje durante o dia, eu acordei pensando em você. Não há, exatamente, não há coincidência nenhuma. Quando nós pensamos, emitimos energia. Quando emitimos energias, atraímos para nós o que nós pensamos. Então, se nós pensarmos em coisas ruins, vamos atrair coisas ruins. Se nós estivermos sempre pensando, nossa, mas hoje eu acordei com uma dor no joelho, mas está doendo muito o meu joelho. Dali a pouco eu ando um pouco e falo assim, nossa, mas ainda está doendo o meu joelho. Como que vai ser essa dor no meu joelho? E o seu joelho vai doendo cada vez mais, porque você está atraindo isso. Você está jogando energia naquela dor, né? Você está colocando toda a sua força, todo o seu poder mental naquilo de ruim que está acontecendo. Não é? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu estou doente. E a pessoa vai ficando adoecida. Do mesmo jeito que às vezes, quando nós assistimos programas ruins de TV, nós atraímos aquela energia ruim para dentro da nossa casa. Há pessoas que assistem tantos esses noticiários que é o dia todo só falando de criminalidade, de tragédias, de coisas ruins, que a pessoa vai ficando medrosa. Ela vai sair de casa, ela já lembra do programa que ela assistiu, que aconteceu uma coisa na Coab muito ruim, tal, aí disse assim, não, como que eu vou para o Ceará? É lá na Coab.
Acaba a palestra e até acabar o tratamento, para eu voltar para casa, é 9h30, 10 horas, e é tudo escuro a rua, e se eu for assaltado? Aí a pessoa fica dentro de casa e não vem. Assim como a pessoa se deixa levar por pensamentos ruins, que é o que é passado, nos programas ruins, nas músicas ruins. Tem música muito ruim hoje em dia. Tem ou não tem? Terríveis. Tem músicas terríveis. E a pessoa guarda aquela energia ruim. E sempre ela está lembrando daquela coisa ruim. E aquilo vai se instalando essa energia nela. Se o pensamento fosse visível, o que as pessoas enxergariam ao nosso redor? Muitas vezes tratamos o pensamento como algo secreto, invisível e sem consequências imediatas. Porém, para a doutrina espírita, os pensamentos produzem efeitos, eles alimentam estados emocionais, atraem companhias espirituais, criam atmosferas psíquicas e podem fortalecer ou enfraquecer o equilíbrio íntimo. O pensamento é uma força porque nasce do espírito. Não é o cérebro que pensa de forma independente. O cérebro é instrumento de manifestação. Quem pensa, quem deseja, quem decide, quem ama, quem odeia, quem ora e se transforma, é o espírito. Então veja, nós somos espíritos imortais. Nós estamos por um período determinado já por nós, pelos nossos amigos espirituais, do tempo que estaríamos aqui na Terra. Não somos daqui. Estamos aqui. Somos espíritos eternos. Então, não é o nosso cérebro que pensa. É o nosso espírito. Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. E nós já vimos constantemente nas palestras que o nosso cadinho evolutivo é o nosso grupo familiar. Não temos aprendido isso? Todos os nossos problemas estão ali dentro do nosso núcleo familiar. Problemas de reajuste, problemas de aprendizado, problemas de aprender e ensinar a amar. É para isso que viemos nesse grupo. Senão teríamos vindo no grupo da casa do vizinho. E quando nós voltarmos para casa, que a nossa verdadeira casa é lá, é do outro lado, não é aqui. Alguém leva uma casa quando morre? Não, fica tudo, gente. Fica ou não fica? Eu sempre digo assim, nós chegamos pelados e se ninguém nos vestir no dia do nosso funeral, vamos embora pelado. Não escolhemos a nossa roupa, não escolhemos o nosso nome e não escolheremos a roupa que nós vamos voltar para casa. Nem como vai ser o nosso funeral. Mesmo que a gente deixe tudo separado, tem gente que deixa tudo separado. Tem gente que compra túmulo, paga tudo. Tem as pessoas que pagam aquele plano funerário, mas se não tiver alguém que o ame e organize a sua volta, ele vai ficar dentro de casa apodrecendo. É ou não é? E às vezes nós estamos muito preocupados em adquirir coisas. A pessoa quer comprar um apartamento, depois quer comprar um apartamento maior, depois quer comprar uma casa na praia, depois quer comprar um sítio e não tem tempo para nada, porque ele tem que cuidar da casa dele na cidade, cuidar da casa no sítio, cuidar da casa na praia.
Tem ou não tem? E ele não tem tempo para cuidar dele, para cuidar do corpo dele. Porque para nós estarmos estagiando aqui, nós imploramos um corpo. Tem filhos que dizem para os pais, e talvez a gente como pai, já ouviu o filho dizer assim, eu não pedi para nascer. Alguém aqui já ouviu isso? Pediu sim. Implorou para voltar. Não são os pais que escolhem os filhos. São os filhos que escolhem os pais e imploram a ajuda daquele pai. Porque, olha, as obras do André Luiz deixam bem claro isso. Quando a pessoa vai reencarnar, ela precisa que alguém venha na frente e abra o caminho para ela. Quem é que abre os caminhos da gente? Os nossos pais. Os nossos pais que abrem caminho, que geram, que cuidam, que alimentam, que coloca na escola, que vai buscar, que traz, que cuida quando está doente. E depois que esse filho constitui família, os pais continuam cuidando agora dele e da família dele. E ama mais ainda os netos, não ama? Quem é que é avô e avó? A gente ama perdidamente. Eu já ouvi meu filho falar assim, o meu neto, benção vovó, Deus que abençoe, e beijei a mão do meu neto, beijou a minha mão e eu beijei a mão dele. Meu filho já virou para mim e falou assim, Theo, na nossa época nosso pai não beijava a nossa mão não é? Então a gente vai, os pensamentos da gente vai mudando, não é? E aqui ainda diz assim, a doutrina espírita apresenta 3 ideias fundamentais para compreender a força e o poder do pensamento. O pensamento atua sobre os fluidos. Em A Gênese, Kardec afirma que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando pensamento e vontade. Ele compara o pensamento e a vontade para os espíritos, aquilo que a mão representa para o homem no mundo material, ou seja, no plano espiritual, pensamento e vontade são instrumentos de ação. Nós, reencarnados, realizamos as coisas através das mãos, não é? Os espíritos nos ajudam, nos orientam, nos conduz através do pensamento. Quando nós pensamos algo errado, em seguida não vem uma luzinha assim que diz assim, não é correto estar com esse pensamento. Não é correto agir assim. Então, o nosso juízo, o nosso vigia dioturnamente são os nossos pensamentos. E os nossos amigos espirituais e os inimigos espirituais conhecem e nos usam através dos pensamentos. Somos intuídos ao bem ou ao mal através dos pensamentos. Porque lembra lá que eu disse, se fosse visível o nosso pensamento, como seríamos vistos? Só que a espiritualidade superior e inferior nos vê exatamente como somos através do pensamento. Através do que estamos pensando é quem nos acompanha. Atraímos os espíritos através do pensamento. Isso significa que nossos pensamentos não ficam presos em nós. Eles irradiam, eles qualificam os fluidos que nos envolvem. Pensamentos elevados tendem a criar uma atmosfera mais leve, harmonizadora e receptiva à influência dos bons espíritos. Pensamentos desordenados, agressivos, vingativos ou viciosos podem tornar o campo íntimo
mais pesado e mais vulnerável às influências inferiores. Então isso significa o quê? Nós é que atraímos as coisas ruins para nós. Porque, olha, a espiritualidade, tanto superior quanto inferior, caminham paralelos a gente. Quem já desenvolveu a mediunidade da vidência, vê que se tem 80 pessoas aqui, tem 1000 desencarnados assistindo, nos acompanhando. Porque nós não caminhamos sozinhos. Ninguém chega e ninguém nem fica sozinho na Terra. Primeiro que nós temos o nosso mentor. E todas as religiões sabem disso. Algumas religiões dizem anjo da guarda, outras dizem guias, outros dizem a força do Espírito Santo. É ou não é? Então nós não caminhamos sozinhos. E dentro da nossa casa e conosco caminha quem nossos pensamentos atrai. Porque nós somos como essa luz acesa. Superiores e inferiores nos observam. E o que nós estamos pensando? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, Kardec explica a ação da prece como transmissão do pensamento. O fluido universal recebe o impulso da vontade e funciona como veículo do pensamento, permitindo que uma corrente fluídica se estabeleça entre seres encarnados e desencarnados. A prece, portanto, não é apenas repetição de palavras, é emissão mental, direção da vontade, ligação espiritual. Quando a prece é sincera, ela organiza o pensamento e o eleva. Quando o pensamento se eleva, muda a sintonia. Então, olha, todas as vezes que nós estivermos pensando coisas boas, buscando coisas boas, o nosso pensamento se eleva e nós afastamos de nós as energias negativas que tentam nos corromper. Então, toda vez, e todos nós temos maus pensamentos. Pestalozzi, que criou Allan Kardec, e criou muitas crianças no pós-guerra, ele dizia: todos nós nascemos bons e maus. Todos nós. Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. Senão, não estaríamos reencarnados. Não estaríamos em lutas com o nosso grupo evolutivo. E todo mundo tem problemas com a família. Tem ou não tem? Toda família tem um alcoólatra, toda família tem um intrigueiro, toda família tem um fofoqueiro, toda família tem um pessimista. Tem ou não tem? A minha tem, a de vocês também tem. Eu não admito que os outros não têm. Não é? Por isso nós temos que aprender. Olha o que eu disse lá, a gente veio para aprender a amar, ensinar a amar, porque a gente só quer ser amado, a gente só quer ser feliz. Antigamente as pessoas casavam e criavam 9, 10, 11, 15 filhos. Não era assim as famílias? Eu venho de uma família de 9 irmãos. E todas as minhas tias, todas tinham 9, 10, 8 filhos. As de hoje que tem gato, cachorro como filho. E nós não vamos ter para onde voltar. Pensa nisso. A gente tem que instruir os nossos filhos a gerarem filhos, para a gente ter para onde voltar. Não vamos regredir e voltar como gato, cachorro, ou um periquito, ou um papagaio, ou uma iguana, ou um ratinho, que as famílias têm tudo, pai de pet, né? Então, porque nós temos que preparar a nossa volta.
para o outro lado e voltar para cá. Porque essa é a melhor reencarnação nossa. Podem acreditar, é a melhor reencarnação nossa. Quanta gente já evoluiu? A gente já não sai matando ninguém. Já não sai devolvendo as ofensas. A gente já está vindo para a casa espírita. Já está aprendendo que nós somos imortais, que a gente vai e volta. Que a gente colhe o que planta. Não é? Se a gente só planta desavença, como é que eu vou querer ser amado? Se a gente não tem paciência dentro de casa, como que a gente vai ter paciência fora de casa? E aqui ainda diz assim, ó, o pensamento estabelece sintonia espiritual. A força do pensamento e a obsessão. Nós atraímos o nosso obsessor. Não é ninguém que planta em nós, não. A obsessão pode ser compreendida como um processo de ligação mental. Olha de novo o pensamento. E espiritual. Não se trata apenas da presença de um espírito perturbador, mas de um circuito de afinidade. O obsessor encontra acesso quando há sintonia, fragilidade, culpa, ódio, vício ou fixação. Pela ótica espírita, os pensamentos persistentes criam pontes. Quando alguém cultiva ideias de vingança, autodestruição, revolta, inveja ou desespero, forma um campo propício para aproximações espirituais compatíveis. Se eu vigio o meu pensamento, se eu elevo o meu sentimento, se eu elevo o meu gosto musical, se eu elevo os programas que eu assisto dentro da minha casa, eu vou atrair espíritos inferiores? Não. Se eu descer o meu nível, se eu colocar ali o som, um funk bem pesado, no último volume, que eu vou infernizar a vida do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, e o cara da rua lá do fundo fala assim, aquela miserável tá ouvindo aquela música infame de novo. O que é que eu vou atrair para dentro da minha casa? Todos os funkeiros desencarnados que estão para a rua dizem assim, vamos lá para a casa da fulana. Hoje tem festa lá. Não vai bater na sua casa para entrar, não. E foi você que atraiu. Depois você vai vir desesperado na casa espírita e diz assim, eu não consigo dormir mais à noite. Eu escuto isso, eu escuto aquilo, e bate na porta, e bate o portão. Me ajuda, pelo amor de Deus. Mas foi você que atraiu para dentro da sua casa. Né? E olha, não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso está nas obras do André Luiz, está isso tudo lá. É só, como diz o Felipe, é só ir ali, pegar os livrinhos e levar para casa para se instruir. Da mesma forma, quando cultiva oração, serviço, humildade, perdão e reforma íntima, fortalece a ligação com espíritos superiores. Então, olha, eu tenho que deixar de lado revolta, autodestruição, vingança, inveja, desespero. Sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? A casa do vizinho é mais bonita que a nossa. Os filhos do vizinho são mais educados que os meus. Os parentes do vizinho são mais unidos e amorosos que o meu. Isso é inveja. Isso é inveja. Quem aqui já não sofreu por inveja? Ou uma fofoca, não é? Então, se nós usarmos o nosso pensamento para favorecimento da nossa evolução, vamos atrair.
E a reforma íntima é nossa, não é de quem caminha com a gente. O marido diz assim, nossa, mas a Maria precisa mudar. Ou a Maria diz, o José precisa mudar. Não dá para continuar com ele assim. Oxe, você se apaixonou pelo José, jovem, com todos os defeitos que ele tem até hoje. Não é? E a mesma coisa o José pela Maria. Porque no dia do casamento, tanto o rapaz quanto a moça se transformam em príncipe e princesa, não é? A moça coloca um vestido todo bordado, pedraria, véu, grinalda, igual uma princesa. E a mesma coisa o rapaz. E um terno, um fraque, uma gravata, borboleta e tal. Tudo bem que depois vira, né? Eu já disse uma vez aqui, o Shurek e a Fiona. Mas o amor tem que continuar. De vez em quando, a princesa olha lá o Shurek dela e fala assim, mas ele era tão bonito. Eu lembro uma vez, o meu filho olhou a minha foto no álbum lá, eu com 18 anos, falou assim, nossa mãe, a senhora era bonita pra caramba, né? Eu falei, oxi. Falei, agora, 69 anos, não dá pra ter a carinha de 18, né? Então aqui, olha, muitos atendimentos na casa espírita buscam justamente romper ou reorganizar esses vínculos desarmônicos. Mas a verdadeira libertação não depende apenas da técnica, do amor e da caridade dos trabalhadores da casa espírita. Depende da mudança íntima do atendido. Nenhum tratamento espiritual substitui reforma moral, prece, vigilância e responsabilidade de cada um. Então, ainda aqui, temos que ter 3 práticas diárias com os nossos pensamentos. A vigilância mental, observar o que se pensa, não alimentar mentalmente aquilo que se deseja superar. Um pensamento negativo pode surgir espontaneamente, mas sua permanência depende da nossa adesão. Eu posso ter um mau pensamento, mas nem por isso eu vou ficar com ele. Depende eu afastar. Segundo, a prece consciente. A prece organiza a mente, eleva o padrão vibratório e estabelece ligação com os bons espíritos. Em Kardec, a prece é relação mental, não formalismo exterior. Eu tenho que ligar o meu pensamento na superioridade, no ser supremo que me dirige. Não fazer as coisas maquinalmente. Terceiro, a reforma íntima. Não basta pensar positivo, é preciso pensar com verdade, responsabilidade e transformação moral. Pensamento elevado, sem conduta coerente, vira auto-engano. E o quarto e último que a gente tem que praticar diariamente é a caridade. A caridade é pensamento em ação. Quando a mente se volta ao bem, ao serviço e ao amparo, ela sai do circuito do egoísmo e passa a vibrar em campo mais amplo. Então veja, impossível evoluir sem esses itens aqui. E a caridade é a mais importante de todas, porque vê, em todas as religiões se diz assim, fora da caridade não há salvação. E caridade não é só dar coisas. Ter amor para quem nos inferniza a vida é caridade. Emprestar o nosso ouvido para um idoso que vive sozinho e precisa falar, e os idosos da nossa família não querem falar várias vezes a mesma coisa, temos que ter caridade de ouvir como se fosse a primeira vez. Isso é caridade. Levar amor onde tem desamor é caridade.
Fácil é abrir o armário e doar coisas. Abrir o seu guarda-roupa e doar coisas. Difícil é você praticar essa caridade. Saber que da hora que você abre os olhos até a hora que você vai dormir, quando você mentalizar antes de dormir, elevar o seu pensamento e pensar nos parentes difíceis do seu grupo familiar e pedir a luz de Deus para que possa reorganizar a vida daquele parente, daquele filho, daquela nora, daquele genro. Você está fazendo a caridade. Você está usando o seu bom senso, o seu pensamento em favor do outro. Esses dias muito frios, quem aqui pensou nos moradores de rua? De um puro e sincero coração. Senhor, eu estou com 2 cobertores e se eu sentir mais frio, eu abro o meu armário e coloco mais um cobertor. E quem está na rua? E se choveu e ele molhou o cobertor dele? Molhou a blusa dele? Está sobre o papelão? Mesmo que você não possa ir até lá, levar, traga para a casa espírita. A casa espírita, as igrejas, tudo tem as equipes que levam. Nós vamos chegar em casa e tem uma comidinha quentinha para nós. Se não tiver quente, a gente liga o fogão e esquenta. E o morador de rua? E a família que mora numa casa que tem os filhos que não têm muitas roupas? Não é? Então, vamos usar a força do nosso pensamento para isso. E hoje, como nós estamos trabalhando sobre pensamento, eu trouxe um presentinho para vocês. A Lourdes vai entregar que ela é a minha assistente hoje, vai me ajudar. Hoje eu vou entregar para vocês um saquinho com um chá de camomila e esse papel aqui. Leite com camomila. Vocês vão fazer hoje à noite para vocês dormirem. Leite com camomila. O saquinho de chá, só dá um para me mostrar. Aqui dentro tem a camomila que dá para vocês dividirem em 3, porque vocês vão fazer 3 noites. Olha aí a velhinha do interior, a benzedeira, ensinando o chazinho. Que eu devo de ter sido em alguma encarnação, né? Esses dias veio, né, uma mensagem, né, do mentor que a gente tem que... Qual o sonho repetitivo que a gente está rememorando, né? Então, leite com camomila, um remédio espiritual para a mente e para a alma. A camomila só dá se tiver bastante sol. É uma florzinha lindinha que não dá na penumbra, não dá no inverno. Ela é no período da primavera e do verão que ela floresce e quem planta depois colhe para desidratar e vender. Para que serve o leite com camomila? Essa junção é como um bálsamo para o espírito. Dissolve, você pode ir entregando. Dissolve pensamentos obsessivos, inclusive por pessoas. Alivia pensamentos intrusivos e negativos. Rompe ciclos repetitivos e dor emocional. Acalma a alma, oferecendo paz ao corpo. Induz o sono sagrado e o equilíbrio emocional, trazendo ajuste vibracional noturno. Como age o leite com camomila na espiritualidade? A camomila é uma erva solar, ilumina os caminhos mentais e repele energias de controles negativos e abusivos, além do aprisionamento psíquico. O leite, por sua vez, representa o acolhimento ancestral e a nutrição espiritual. Juntos formam um véu protetor contra ataques espirituais e o desequilíbrio vibracional noturno. Então fica uma delícia esse chazinho. Vocês vão ferver o leite com um pouco da erva de camomila. Quando ferveu, abafa e espera amornar.
Adoça, quem tem mel em casa, adoça com mel ou com açúcar mesmo e toma. Então, se vocês tiverem pessoas com problemas em casa, de insônia, de pensamentos ruins, faz o leite com camomila e dá. Quem tem criança agitada em casa, faz o leitinho com camomila, dá para a criança, que ela vai dormir bastante. Faz 3 dias, em seguida dá um tempo, depois faz de novo e vocês vão ver que isso daí é ótimo para a nossa saúde mental e espiritual. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Quando chegar em casa, lembro de uma velhinha benzedeira lá do interior e vocês vão ficar melhor ainda. Era isso, a nossa conversa de hoje. Faça a oração. Obrigada. Deixa só a Lourdes terminar de ir. Acho que dá para ir fazendo. Pode apagar ela entrar. Então vamos fechando os nossos olhos e ligando o nosso pensamento aos amigos espirituais que nos visitam nesta noite, em Deus, o nosso Pai onipotente, que nos ama tanto, tanto, que não nos pune, mas nos dá a oportunidade de irmos e voltarmos quantas vezes for necessário para limparmos o nosso espírito de toda maldade, de todo sentimento ruim e nos assemelharmos ao Filho dele muito amado, que também precisou de um corpo para vir nos mostrar que só o amor nos restaura e nos faz evoluir. Deus de amor e misericórdia, enquanto estamos aqui aprendendo, envia ali na nossa casa um guardião para varrer dali tudo que não provém de ti, limpar as energias que tenhamos atraído, retirar do nosso lar, se lá tiver algum irmão atraído por nós, precisando de ajuda. Porque nós compreendemos, Senhor, que os obsessores que tratamos como obsessor, fomos nós mesmos que atraímos com pensamentos errados, sentimentos nefastos, atitudes erradas em vidas passadas e nessa mesmo. Por isso te pedimos, Senhor, continua nos amando, apesar dos nossos defeitos, vícios e imperfeições. Continua nos amparando, nos intuindo pensamentos melhores, sentimentos melhores. Não nos abandone, Senhor Deus. Sê conosco todos os dias da nossa existência aqui na Terra, para que possamos voltar para casa melhores, encontrar os nossos entes queridos e os desamores também. Dá-nos do teu amor, da tua paz e da tua alegria. Era isso, Senhor, que tínhamos para te pedir e te agradecer o amor incondicional de sempre. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.